Vamos lá, nós vamos para a nossa palavra aqui, então sem delongas, e o nosso tema, nós teremos uma série neste domingo e no próximo domingo, terá parte 1 e parte 2, que nós estaremos falando sobre o tema Minhas Guerras. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a guerra interna que todos nós temos aqui. Nós vamos estar falando da nossa luta entre a carne e o espírito, e como que nós inclinamos a nossa vida a Deus, para nós crescermos espiritualmente, para nós avançarmos no reino de Deus, e termos uma mudança e uma transformação real, que é isso que o Evangelho faz na nossa vida. O Evangelho nos transforma, o poder de Jesus nos transforma. E o nosso texto aqui, ele se encontra em Gálatas 5:16, e nós vamos ler juntos aqui. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já o adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificam a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, a nossa carne, ela tem uma vontade, e o Espírito de Deus que habita em nós tem outras vontades. A Bíblia nos deixa clara que há uma luta, que é uma guerra travada dentro de nós. Uma desejando Deus e as coisas de Deus, outras desejando tudo aquilo que não edifica a nossa vida. E nós temos essa luta interna dentro de nós, que muitas vezes a nossa carne, ela é inclinada a buscar esse pecado, eu vou dizer assim, a buscar tudo aquilo que nos distancia de Deus. A Bíblia deixa claro aqui pra gente, em Tiago 1, do 13 ao 15, ela diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado, seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera morte. Então essa carnalidade que nós temos dentro de nós, essas áreas que ainda não foi transformada pelo poder do Evangelho, essas áreas que dentro de nós ainda Cristo não reina, vou dizer assim, 100%. Dentro de nós existe essa luta, essa cobiça, nós somos atraídos por muitas coisas. E quando nós somos atraídos, que é o tempo de tentação, e nós nos lançamos a satisfazer essas vontades, nós nos perdemos e nós entramos ao pecado, e o pecado, ele gera uma morte dentro de nós. E essa morte, como a Bíblia já diz, que um abismo puxa outro abismo.
Ou seja, nós vamos entrando em ciclos na nossa vida, que nós vamos sendo escravizados em algumas áreas, ou algumas coisas que não agradam a Deus, são tão normais nós praticarmos, que nós nem conseguimos perceber que nós estamos cegos em algumas coisas. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, meu irmão. Eu e você precisamos do Espírito de Deus e precisamos de uma transformação real e diária de Jesus em nós. Nós precisamos que tudo aquilo que não agrada, que não glorifica o nome de Deus, seja morto dentro de nós, para que o Espírito torne vivo o poder do Evangelho nas nossas vidas. Nós precisamos nos inclinar e cooperar com o Espírito Santo para aquilo que vem de Deus sobre as nossas vidas. Cada mandamento, cada princípio, tudo aquilo que glorifica o nome de Deus, nós temos que encher a nossa mente, encher o nosso coração, verdadeiramente a imergir nessas águas profundas do Senhor. Olha só, nós somos atraídos porque há um pecado que habita em nós. Todo mundo aqui conhece o apóstolo Paulo, que é um grande homem de Deus, um homem que abriu muitas igrejas, um homem que fluía nos dons de Deus, um homem entendido, sábio. Mas olha o que ele nos diz aqui em Romanos 7, do versículo 14 ao 25. Nós vamos ler juntos aqui para trazer o entendimento. Ele diz assim, sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando em meus membros do meu corpo, guerrilhando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Olha o que ele diz aqui, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei, mas de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Olha só. Paulo aqui, ele está rasgando o coração, ele está abrindo o coração. Ele está dizendo, olha, eu tenho lutas internas dentro de mim. Eu quero fazer o bem, eu quero fazer o que é certo, mas na prática eu não consigo fazer. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas tem um mal dentro de mim que eu não quero fazer, mas eu acabo fazendo. Eu acabo me entregando para isso, eu acabo dando vazão para isso, e quando vem eu estou fazendo aquilo que eu não deveria fazer, aquilo que eu queria estar longe, aquilo que eu não quero para a minha vida. Paulo está dizendo, eu tenho lutas. Você vem dizer, ele diz bem assim, miserável homem que sou. Eu tenho lutas internas. Sou imperfeito, é isso que ele está dizendo. E ele era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, às mesmas inclinações, aos mesmos desejos. Nós sabemos que nós, criados por Deus, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Grave isso. Corpo, alma e
espírito. Quando Adão, ele pecou, e Deus dá um mandamento para ele, dizendo para ele não comer do fruto. Logo, se ele comesse do fruto, a consequência seria a morte. E nós sabemos que Adão, como Eva, comeram do fruto, e eles tiveram uma morte, mas não foi uma morte física, igreja. Foi uma morte aonde? Espiritual. O espírito que estava totalmente direcionado para Deus, entregue ao Senhor, pela desobediência ali, ele deixou entrar o pecado, e o pecado fez com que o Espírito de Deus, ele tivesse uma morte espiritual. E quando ele recebeu essa morte espiritual, o que foi que aconteceu? Ele começou, e a humanidade a se inclinar para os desejos da alma, que é os desejos da carne, que não é só as inclinações, que nós temos com os nossos instintos, eu vou dizer assim, mas também a nossa alma, ela envolve as nossas emoções, a nossa alma envolve as nossas vontades, a nossa alma está as nossas memórias, a nossa alma, ela tem sentimentos, desejos. E qual é o erro do cristão? O erro do cristão é viver um evangelho baseado na vontade, na alma, e não na vontade do Espírito, que é a vontade de Deus. Nós temos lutas e vontades que nos distancia do Senhor. Estão comigo aí? Mas o Espírito que habita em nós tem desejos que nos inclinam para Deus. E nós devemos nos encher do Espírito Santo para sujeitar a nossa alma à vontade do Senhor. Vocês estão comigo aí? Quem é que está comigo aqui? Quem é que está entendendo? Ezequiel, do 36 ao 26, olha o que diz aqui, diz assim, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, lhe darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e o levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós fizemos isso em reuniões aqui na igreja, e nós fizemos aquela oração, de entregar a vida ao Senhor Jesus, de reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, declarar que Ele é o nosso Senhor, confessar com os nossos lábios, e não ser simplesmente palavras soltas, mas com entendimento e compreensão de algo verdadeiro que nós estamos fazendo, amém? Quando isso é feito, o que acontece? Nós recebemos o selo do Espírito de Deus no nosso espírito. Entende algo? É diferente do batismo do Espírito Santo, eu não vou entrar nisso daí, tá? Agora. Mas nós somos selados pelo Espírito de Deus no nosso espírito. O Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós. Amém? Quando confessamos, quando nos entregamos, quando declaramos que nós temos uma aliança com o Senhor Jesus. E o que acontece nesse momento? Acontece que nós entramos num processo de santificação e de transformação. Porque quando nós recebemos o Espírito de Deus no nosso espírito, é aquilo que a Bíblia diz, que o espírito está pronto, mas a carne é... Olha só, o Espírito está pronto. Por que o Espírito está pronto? Porque nós já somos selados com o Espírito de Deus no nosso espírito. Já a obra do Espírito, ela já está completa. Mas a nossa carne, quando a Bíblia diz carne, ela está dizendo a nossa alma, os nossos instintos, tá? Não está pronto ainda. Então a obra de Deus na nossa vida, ela é focada na santificação na nossa alma. Como que nós refletimos Deus na nossa vida? É através de um caráter transformado que reflete uma vida que anda com Jesus.
É quando nós deixamos as nossas emoções fluírem conforme a vontade de Deus. A nossa vontade está ligada com a vontade de Deus. A nossa mente ser uma mente com Cristo. Quando tudo que há dentro de nós glorifica o nome de Deus. Amém? Estão entendendo aí? Sacode o irmão do lado e diz aí, ó. Está entendendo, meu irmão? É o que a Bíblia nos fala desse novo nascimento. Nós sabemos que Nicodemos, ele teve um encontro com Jesus de noite. Ele encontrou o Senhor para ter uma conversa, para tirar algumas dúvidas com o Senhor Jesus. Esse homem, quando teve um encontro com o Senhor Jesus, para tirar algumas dúvidas, o Senhor deu uma palavra para ele. Ele disse: ó, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e nascer do Espírito, Nicodemos. Nicodemos, ele fica meio confuso, ele diz: olha, mas não tem como, né? Entrar no ventre da minha mãe de novo e nascer de novo. Não é disso que eu estou falando, Nicodemos. Nicodemos, Jesus está dizendo para ele: você precisa nascer de uma vida espiritual agora. Você precisa de um novo nascimento, ou seja, agora que você é selado pelo Espírito de Deus, você precisa aprender tudo de novo. O que acontece? Nós nos convertemos ao Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, mas não, nós já estamos com um montão de, vou dizer assim, ó, de download já, tá? Você já vem cheio de um montão de pensamentos, cheio de um montão de marcas, cheio de um montão de traumas, cheio de um montão de coisa que você concorda, que você discorda, que você acha certo, que você acha errado. E daí você encontra o Senhor Jesus. Você tem esse encontro com o Senhor. E daí o que acontece? O que acontece é que não é as suas verdades que tem que reinar, são as verdades de Deus que tem que reinar sobre o nosso coração a partir de agora. Nós precisamos que seja arrancado tudo que não agrada o coração do Senhor dentro de nós e receber agora algo novo do céu no nosso espírito, algo que vai transformar a nossa vida, algo que vai transformar os nossos sentimentos, algo que vai transformar as nossas emoções, que vai transformar a nossa mente, que vai transformar o nosso coração, que vai transformar a nossa vida, que vai transformar as nossas ações. Ou seja, nós vamos começar a viver um estilo de vida completamente guiado pelo poder do Espírito Santo. Nós nos entregamos a esse novo nascimento de Deus, amém, igreja? Recebemos o Espírito de Deus, recebemos o novo nascimento, a nossa mente é renovada pela palavra, a nossa mente é renovada pelo Espírito do Senhor. E nós começamos a nos alimentar espiritualmente. Nós temos essa guerra interna entre a carne e o Espírito. Você sabe quem vai vencer? Deixa eu dizer para você quem vai vencer essa guerra dentro de você. Vai vencer aquilo que você mais alimentar. Se você alimentar a sua carne vai vencer na sua vida. Se você alimentar a vida espiritual, você vai ser guiado e dirigido por uma vida espiritual. Quem vence essa luta interior, quem vence essa guerra dentro de nós, é aquilo que nós temos alimentado. Se você tem perdido em alguma área da sua vida, é simplesmente a consequência daquilo que você tem alimentado. Por isso que a sua carne precisa morrer. Por isso que o nosso eu precisa morrer, para que a vontade do Espírito Santo reine sobre as nossas vidas. E quais são então o que a Bíblia nos diz sobre as obras da carne, as obras que não agradam o coração de Deus e que muitas vezes nós refletimos sobre as nossas vidas? Onde é que está isso? Isso está aqui em Gálatas 5, do 19 ao 21, que diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e a Bíblia diz bem assim, ó, e coisas semelhantes
a essas. Você vai ver que tem bem mais coisas, tá? A respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então nós temos um problema dentro de nós, que esse problema é o nosso coração, é a nossa vida. Mateus 15:18 diz assim, ó: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas coisas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Eles estavam numa discussão, o que era impuro, o que não era impuro. Mas qual é o problema aqui, tá? O problema é o que está dentro de nós, é o pecado que ainda habita dentro de nós. O problema é que o nosso coração é inclinado a tantas coisas, muitas vezes, e um lugar de satisfação no Senhor, um lugar de estar em Deus e se derramar aos pés do Senhor e amar a presença de Deus. Você está entendendo isso? Talvez você esteja aqui hoje e você ache chato orar, ache chato ler a Bíblia, ache chato jejuar, ache tudo isso, e você pode até achar chato, ok? Mas se você não pratica, você vai estar alimentando, e aos poucos a sua vida vai ser sendo transformada. Mas se você acha chato e não tem, digamos assim, um prazer, uma satisfação, e não sujeita essa chatice à vontade do Espírito, os teus prazeres automaticamente vão ser outros. E daí você começa a se inclinar. E aonde que se encontram os seus prazeres? Aonde que você alimenta? Aquilo que você está olhando, aquilo que você está escutando, aquilo que você está dedicando tempo. E daí você começa a alimentar, você começa a buscar isso, você começa a focar nisso. As ações automaticamente começam a refletir aquilo que você está alimentando. Estão entendendo aí? Dá problema, meu irmão. Vai dar problema. Não tem como ter uma vida transformada a não ser com Jesus. Então nós nos entregamos a essas obras da carne. E se talvez hoje você se encontra aqui e você tem vivido uma cultura dessa maneira, o Senhor Jesus quer te libertar, o Senhor Jesus quer te transformar. O Evangelho nos liberta, meu irmão, o Evangelho nos transforma de qualquer situação. Transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, transforma o nosso caráter. Aleluia? Olha só, prostituição, tá? A gente pode trazer isso como imoralidade e também como relações sexuais ilícitas. É tão interessante isso, porque, olha só, vocês se lembram que eu falei que o Espírito de Deus habita em nós no momento que nós entregamos verdadeiramente a nossa vida a Jesus, amém? Estão comigo aí? A Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele habita onde? No nosso espírito, e logo nós somos templo, casa, morada de Deus. Imagina o Senhor Jesus morando na nossa casa, morando dentro de nós, e nós fazemos o que bem entendemos com esse corpo aí que o Senhor Jesus te deu. Se entrega a isso. Se escraviza nessa área. O Espírito Santo não fica nem um pouco feliz com isso. Porque o Senhor nos chamou para uma vida reta e para uma vida santa e para uma vida separada, amém? A impureza também, a impureza é algo que é uma obra da carne na nossa vida. A impureza, a gente pode incluir isso, não só em ações, mas às vezes o nosso coração é mau, é impuro, o nosso olhar é impuro, as nossas palavras são impuras, são maliciosas, sabe? Daí o coração, a vida precisa desse novo nascimento de Deus.
A lascívia também, que a gente pode trazer isso como indecência ou libertinagem. A lascívia é a falta de domínio próprio. A lascívia, ela vai te levando a lugares que as pessoas muitas vezes acham que elas são livres, né? Ou seja, eu faço o que eu quero, quando eu quero, da maneira que eu quero. E tá nem aí, vive uma vida assim. E acha que isso é liberdade. A Bíblia não chama isso de liberdade, a Bíblia chama isso de escravidão. Porque e qual é a liberdade que o Evangelho nos proporciona? A liberdade é a gente dizer não para aquilo que não agrada o coração do Senhor Jesus. Enquanto nós não conseguimos resistir a essas coisas, nós nos sujeitamos a ela e logo nós somos escravos disso. Idolatria, a Bíblia se refere a isso como adoração a imagens, a falsos deuses, é cultuar a imagens, mas também a gente pode trazer idolatria como algo que nós colocamos no nosso coração. Por exemplo, você pode idolatrar um time, você pode idolatrar uma pessoa, você pode idolatrar o dinheiro. É tudo aquilo que você idolatra que toma a primazia, o primeiro lugar de Deus na tua vida. Isso é uma idolatria. Pecado de feitiçaria também, que são pecados de encantamento, enfim, de bruxaria. A gente pode trazer isso também como vícios, drogas, tá? Que é essa palavra, a raiz dessa palavra, ela vem de farmaqueia, que é a mesma palavra que era usada no Antigo Testamento sobre poções que os magos usavam lá, de coisas para, dizer assim, chapar os outros, tá? Então a gente traz para o contexto da atualidade, a gente traz isso como uma feitiçaria, a questão das drogas, dos vícios das drogas, tá? Isso é um pecado e não agrada o coração de Deus também. Inimizades, tá? Eu vou trazer aqui, ó, inimizades, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Eu vou trazer tudo junto aqui, tá? Por exemplo, por que todos isso daí eu vou trazer tudo junto? Porque isso tudo está englobado na questão das nossas relações que nós temos uns com os outros. Como que nós lidamos com a questão da inveja com as pessoas, com a questão dos ciúmes? Será que nós somos alguém cheio de inimizades, briguentos? Será que a gente está sempre no meio da discórdia, das dissensões, das brigas, das facções? Será que nós estamos nesses grupinhos, sempre fazendo grupinhos, sempre de rixa com os outros? Isso são obras da carne. Todas essas coisas são obras que não agradam o coração de Deus e que tem a ver com relacionamento. E quando nós trazemos isso tudo para o ambiente de igreja, o que gera na vida da igreja? Gera divisão, falta de unidade, falta de comunhão, gera amargura no coração, gera brigas, contendas. Estão entendendo aí? Ficar cheio de briga, de contenda, de rixa, isso daí são tudo obras da carne. Invejas, aqui embriaguez e glutonaria, a gente pode chamar isso como a questão do excesso, tá certo? Esses excessos também são obras da carne. Então tem muita coisa dentro de nós que precisa de uma transformação do Evangelho. E quais são as obras do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas? Nós precisamos, meu irmão, fazer uma oposição contra a carne, amém? Nessa guerra, nós precisamos estar no lado do Espírito Santo. E nós precisamos colocar a nossa vida de entrega e de devoção e de intimidade com o Espírito Santo. E como que nós enchemos a nossa vida com Deus? O nosso espírito, por exemplo, ele deseja orar, jejuar e buscar a Deus. Enquanto a nossa carne, ela precisa o quê? O que ela quer? Ela quer ver televisão, meu irmão. Ela quer saber todas as séries do Netflix. Olhar todos os jogos de futebol. Quer aproveitar a vida da melhor maneira que a gente acha que é a melhor maneira.
E daí o que a gente faz com o Evangelho? O Evangelho é quando sobra tempo. O Evangelho é quando dá. Olha só, nós somos, às vezes, precisamos ser tão transformados que a gente vem ao culto se tem vontade. Que vontade. Agora eu te pergunto, dentro da guerra que nós temos dentro de nós, o Espírito que habita dentro de nós não tem vontade de estar num culto adorando e buscando a Deus? Tem. A nossa carne não quer. Nossa carne não tem prazer nas coisas de Deus. Não tem prazer naquilo que pertence ao Senhor. A nossa carne não tem tempo para Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para buscar, não tem tempo para pregar o Evangelho, não tem tempo para revelar Jesus, não tem tempo. Nós estamos inclinados a tantas coisas que nos distanciam do Senhor. E daí eu sirvo quando eu tenho vontade, aonde eu tenho vontade. Eu não sirvo se for a vontade de Deus. Qual é a vontade do Espírito sobre as nossas vidas? O que Deus quer de nós? E como nós temos respondido a esse querer de Deus? Como que nós temos nos entregado a essa transformação de Jesus? Porque nós não queremos, meu irmão. Essa é a realidade. Nós não queremos muitas coisas que são princípios do Senhor Jesus. Temos lutas, temos guerras internas dentro de nós. E o que você tem alimentado? O que você tem deixado gerar dentro? Será que você tem vivido um evangelho baseado nas suas emoções? Nos teus sentimentos? Você tem vivido um evangelho baseado nas suas vontades? Ou na vontade de Deus e nas emoções, nos sentimentos, na mente transformada pelo Espírito Santo? Esse lugar de transformação nós encontramos somente em Jesus. Olha só o fruto do Espírito, meu irmão. Gálatas 5, do 22 ao 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns com os outros. Então a primeira característica de algo que Deus faz na nossa vida é o amor. Se nós não temos amor, é porque está faltando a presença de Jesus na nossa vida. Está faltando o nosso coração ser transformado. A Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus. Os dois principais mandamentos da Bíblia são no amor. Qual é? É amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a mente, com tudo que somos, com tudo que temos. Ou seja, eu amo a Deus verdadeiramente com tudo que eu tenho, tudo que eu sou. E daí qual é a consequência desse amor que eu tenho por Deus? Eu amo o próximo como eu amo a mim mesmo. Então, algo que tem que estar no nosso coração é o amor. E não é o amor baseado somente em palavras, mas o amor que as palavras elas sejam afirmadas pelas atitudes que nós temos. Porque não adianta nós falarmos que ama, mas as nossas ações refletir outra coisa. As nossas ações têm que condizer com as nossas palavras. Estão comigo aí? Fruto, meu irmão, fruto de amor. Porque quem ama perdoa. Quem ama exerce misericórdia. Quem ama ora pelos outros. Alegria, olha só. A alegria, ela é um fruto do Espírito também. Ou seja, se a pessoa está andando cabisbaixa sempre triste, sempre mal-humorada, sempre nada está bem, sabe, nunca está feliz, está sempre nesse desânimo, sempre nessa maleza, sempre nessa situação, o que está faltando? Eu vou dizer para você, está faltando Deus no seu coração.
Está faltando um impacto do Espírito Santo de transformação. Porque daí a gente é tomado por tristeza, tomado por angústia, tomado por vergonha, tantas outras coisas. O que são essas coisas? Essas coisas é a alma, essas coisas são carne. Estão entendendo? Estão comigo aí? O Espírito Santo nos dá o selo da alegria. A alegria, ela é uma característica do Espírito Santo de Deus sobre nós. O nosso coração se enche de alegria. Ou seja, nós vamos ter dificuldades, isso a Bíblia já deixa claro para nós, que nós vamos ter aflições, mas apesar das circunstâncias, existe uma alegria maior. Os nossos olhos estão na eternidade, os nossos olhos estão em Jesus. Nós somos alegres por quê? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Nós somos alegres por quê? Porque nós estamos passando uma leve e momentânea tribulação que produz em nós um peso de glória. Nós estamos alegres porque Deus está conosco e nós vamos passar por todas as tribulações na força do Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas que naquele que nos fortalece, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, com Ele nós podemos, meu irmão. Então alegra o teu coração, alegra a tua vida, vê além das dificuldades, vê o que Deus vai fazer com isso, vê o que Deus está trabalhando no teu coração, com tudo isso. Deus está criando o teu caráter, Deus está te ensinando tanta coisa com isso tudo que você está passando, mas você não está percebendo. Então mantenha o teu coração alegre em Deus, vai passar, vai passar. O fruto do Espírito, paz, meu irmão. A carne não vai te dar paz. A carne vai fazer você ficar ansioso, agitado, preocupado, triste. O que a carne faz? A carne tira a tua paz. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo te dá paz. Paz que excede todo o entendimento humano. Paz que excede toda a compreensão. Ele guarda o seu coração. Você está passando por várias coisas. Por que excede todo o entendimento? Porque talvez as pessoas vão dizer: era para estar perdido se eu tivesse no teu lugar nessa situação. Mas você tem paz. O nosso Deus, Ele é um Deus de paz. Ele é o consolador, Ele é aquele que te traz descanso. Ele tem descanso para as nossas vidas, meu irmão. Ele nos abraça, Ele nos ajuda, Ele nos auxilia em tudo. Outro fruto do Espírito, longanimidade, ou a gente pode chamar assim da paciência. Olha só, a paciência, por que a paciência ela é um fruto do Espírito Santo? Porque vocês se lembram que a carne que eu juntei tudo lá, que tem iras, contendas, dissensões, facções, porfias, discórdias, tudo isso da carne. Mas já o poder do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo nos dá o quê? Paciência. Então você vai ter paciência com seu irmão, você vai ter paciência um com o outro, você vai aprender a perdoar, você vai crescer na paciência. Se você não tem paciência, você está irado. Meu irmão, a ira é obra da carne, a ira é a alma, a paciência é Deus na nossa vida. E haja paciência, né, meu irmão? Oremos todos os dias por paciência, né? Porque se a gente não tiver paciência de Deus, né, a nossa carne vai fazer bastante coisa errada aí, né? E outra, deixa eu dizer para você, se a característica da paciência não for algo que for transformado na nossa vida, o que vai prejudicar? Vai prejudicar as promessas de Deus na sua vida. Por quê? Porque a paciência nós não mexemos no relógio de Deus. Quando Deus nos promete algo, nós temos que esperar. Deus faz no tempo dele, do jeito dele, quando ele quer. E se não tiver paciência, o que vai tomar no lugar da paciência? Ansiedade, preocupação e um montão de coisa. Estão entendendo aí? Então a paciência ela vai nos ajudar muito nos relacionamentos e vai ajudar muito a descansar, a confiar em Deus e a esperar.
porque Ele vai fazer. Nós cremos, nós temos fé, Deus vai fazer. A amabilidade ou a benignidade é essa bondade, é esse amor que é refletido em ações. Nós somos tão esticados nisso, meu irmão, nesse amor, que o Senhor nos pede até para a gente amar os nossos inimigos. A Bíblia nos ensina que nós vencemos o mal com mal? A Bíblia nos ensina que nós vencemos o mal praticando o bem. É com o bem que a gente constrange. Não é olho por olho, dente por dente. Nós amamos, nós perdoamos. E o que nós pudermos fazer, nós vamos fazer para refletir o Senhor. A bondade aqui na Bíblia, ela pode ser traduzida como generosidade na raiz da palavra. A generosidade é nós darmos o que nós temos para o outro. Generosidade, ela é uma característica e um fruto do Espírito Santo. Assim como o fruto da carne, o que é? Egoísmo. Da carne é avareza. Fruto da carne são tudo isso que a gente guarda, que a gente retém, mas deveria dar. Entendeu? Por que Deus transforma a nossa vida? Por que Deus transforma a nossa casa? Transforma áreas do nosso coração. Qual é o propósito disso? O propósito disso é nós compartilharmos e testemunharmos o poder que há no nome de Jesus. Ele não faz em você para você guardar para você. Ele faz em você para você refletir a glória dele para as pessoas. Então não retenha o que Deus tem feito na sua vida. Não retenha o testemunho, não retenha a obra, não retenha os milagres, não retenha as portas, não retenha nada. Tudo que Deus faz em você vai refletir alguém. Fidelidade, a gente pode trazer isso como lealdade, né? Como uma vida reta, alguém com palavra. Mansidão, ela é oposto à agressividade, raiva, violência, né? A Bíblia diz que a gente deve ser manso e humilde de coração, né? Ser manso, ser mais tranquilo, ser mais pacificador. Glória a Deus. Mansidão de Deus e sabedoria do Senhor Jesus na nossa vida. Aí, olha só que obra linda que Ele faz. Domínio próprio, meu irmão. O domínio próprio, ela é uma característica e um fruto do Espírito Santo na nossa vida. O domínio próprio está ligado à responsabilidade, está ligado à palavra. Se você não tiver domínio próprio, você vai ter uma vida muito inconstante na sua vida. Você vai sonhar muita coisa, mas você vai chegar em poucos lugares. Por quê? Porque a constância do domínio próprio vai levando a gente a subir degrau por degrau, dia após dia. O domínio próprio vai fazer a gente dar foco. O domínio próprio vai fazer a gente submeter a nossa carne à vontade de Deus. Então eu faço o que eu tenho que fazer, me comprometendo com as promessas de Deus, com os planos de Deus, com aquilo que Ele deu para a minha vida. E daí eu paro com o quê? Com desculpa. Porque se eu não tiver domínio próprio, eu vou fazer as coisas quando eu tenho vontade. Eu vou buscar Deus quando eu tenho vontade, né? E vai vivendo isso daí, né? Então nós precisamos ter responsabilidade. Responsabilidade. Você precisa ter responsabilidade com a porta de emprego que Deus te deu, com os estudos. Quem estuda aí tem que, não é ir na aula, tá certo? É estudar. Porque daí se não estudar vai chegar aonde? Né? Eu estou falando o que os pais dizem para os filhos, né? Onde é que tu vai chegar se não estudar? Tem que estudar. Tem que ter. E daí vai ficar, o vento me leva, né? Se Deus, daí é tudo culpa de Deus, né? A gente não tem responsabilidade com a nossa vida, a gente não tem horário com nada, a gente não tem disciplina com nada, e daí a gente diz assim,
Ah, se Deus quiser, Ele faz. Eu quero dizer para você que você vai ter a consequência do que você está plantando. A desobediência tem uma responsabilidade. Deus talvez tenha uma porta para você, mas você não está semeando o que precisa semear. Você não está buscando da maneira que tem que buscar. E daí você vai perder algumas coisas que não precisava você perder. Ah, mas Deus é mau. Ah, o diabo se levantou. Tudo é Deus mau ou o diabo se levantou e a gente não tem culpa nenhuma em nada, né, cara? É muito interessante isso daí, né? Ah, tem alguma coisa apitando aqui. E a gente não tem responsabilidade em nada. É tudo Deus faz ou o diabo tá prejudicando. Pastor, o diabo se levantou. Está vivendo uma vida carnal, tá certo? Não alimenta o espírito. E está dizendo que o diabo se levantou. Meu irmão, é você que não se levanta para Deus. É você que não coloca a sua vida. O diabo, o mundo espiritual, que é o que a gente vai falar domingo que vem, fique ligado que a gente está falando hoje das guerras internas, mas a gente vai falar das guerras internas domingo que vem. Ele só se aproveita de tudo isso que você faz. Ele só se aproveita das nossas omissões em tantas coisas. Para nós encerrarmos aqui, Gálatas 2:20 diz assim, ó: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É isso, o Evangelho é isso. O Evangelho é a crucificação da nossa carne, é a crucificação do nosso eu, é a crucificação das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas emoções. Você morre para aquilo que você quer e recebe o novo de Deus para aquilo que Deus quer para a sua vida. Para de achar que você sabe mais do que o Espírito Santo de Deus sabe. Parece que você tem o melhor para si. Não, Deus tem o melhor para ti. Deus tem o melhor para a tua vida. E sabe qual é o melhor? O melhor primeiro você morrer para receber, porque você nunca vai receber se você não morrer. A vida baseada na carne nunca vai agradar o coração do Senhor. Quer uma vida que agrada o coração do Senhor? Se dedica, meu irmão. Busca, se entrega, sabe? Segunda-feira continua buscando. Vem na oração terça-feira. Ah, daí você chega do serviço cansado. Ah, eu não quero ir. Eu vou ficar deitado aqui olhando TV. Fica. Ou você vem aqui mesmo cansado e recebe um renovo do Espírito Santo. Ah, eu não vou no grupo caseiro. É complicado, né? Dá esforço. O Evangelho de Deus é esforço. O Evangelho exige esforço. Se você não sabia isso, você fica sabendo. O Evangelho exige esforço. O reino de Deus, a Bíblia diz que é tomado por esforço. Esforço, meu irmão. Dedicação. Você acha que é fácil? Se fosse fácil, Jesus não morria numa cruz, tá certo? Se fosse fácil, não precisava o Filho de Deus descer aqui na terra. Mas não é. Ele nos chama para seguir Ele. E o mínimo que nós podemos ter do tempo que nós temos é dedicar a nossa vida ao Senhor, consagrar a nossa vida ao Senhor, servir ao Senhor. Ah, mas eu tô servindo muito. Serve mais. Vai lá, te dedica mais. Ah, eu estou orando muito. Ora mais. Lê mais. Ah, eu estou praticando muito bem. Continua. Eu estou dando muito dinheiro, estou sendo muito generoso. Dá mais. Abençoa mais. Deixa Deus te usar mais. Semeia mais no Espírito. Viva a vida que Deus tem para ti, meu irmão. E dessa luta interna, eu quero dizer para vocês que eu e esse irmão do lado aí, todo mundo tem aí uma luta interna. Todo mundo tem algo no seu coração que precisa ser transformado. O que você precisa fazer? Deixa o Espírito Santo de Deus transformar a tua vida. Então nós estamos encerrando. Se você quer alguma oração,
eu estou aqui à disposição para orar por você, pela sua casa, sua família. Seja alguma dor física também, nós oramos, tá? Estamos aqui para nos abraçar. E você que veio nos visitar nessa noite, eu espero, em nome de Jesus, que volte muitas mais vezes. Glória a Deus, nós estamos aqui à disposição. Deus abençoe.